Sejam bem-vindos ao podcast Múltiplos Olhares, que tem como objetivo aproximar as pesquisas desenvolvidas em um programa de ensino de ciências de você, professor e professora da educação básica e do ensino superior. Sou a professora doutora Edna e serei responsável pela apresentação deste episódio. Nesse segundo episódio, cujo olhar é a linha de pesquisa Construção do Conhecimento do Ensino e Aprendizagem de Ciências, Matemática e Suas Tecnologias, do Programa de Ensino de Ciências da Universidade Cruzeiro do Sul, recebemos o professor Dr. Mauro Sérgio Teixeira de Araújo. Professor Mauro, seja bem-vindo ao podcast Múltiplos Olhares. Bom, professor Mauro, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria saber um pouquinho, gostaria que o professor contasse para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória enquanto professor e pesquisador. Ok. Bom, antes de mais nada, agradeço a oportunidade, o convite que foi feito para que eu possa estar aqui e falar um pouco da minha pesquisa, do que eu faço na universidade. E minha história dentro da academia começou quando eu fiz a graduação, a licenciatura, o bacharelado na Universidade de São Paulo, no Instituto de Física, na área de Física. E concluindo o meu bacharelado, eu iniciei o mestrado e logo em seguida o doutorado em Ciências, com ênfase na área de Física, todo no Instituto de Física. E a partir daí, eu tive a possibilidade de desenvolver algumas disciplinas voltadas para a área de ensino, porque eu também cursei a licenciatura concomitante com o doutorado. Então, quando eu estava terminando a minha formação de pesquisador, eu ingressei na licenciatura e pude fazer disciplinas também voltadas para a área de ensino. Bom, em termos profissionais, eu nunca lecionei na educação básica, nem no ensino fundamental, nem médio. Então, toda a minha carreira foi voltada para o ensino superior, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Eu trabalhei na universidade durante 12 anos na área de avaliação institucional, na CEPAI, na Comissão Própria de Avaliação Institucional, e quando a universidade iniciou, por volta de 1997, as primeiras pesquisas na instituição, eu orientei algumas dessas iniciações científicas iniciais. Então, naquele momento, eu fui convidado para poder tentar desenvolver algo mais significativo, mais estruturado dentro da área de pesquisa. E como eu já tinha essa vivência na área da licenciatura, então eu e outros professores da instituição começamos a organizar a proposta do mestrado profissional em ensino de ciências e matemática. Então, eu fui um dos elaboradores dessa proposta, eu fiquei responsável por concatenar todas essas ideias, nós submetemos para a CAPES e tivemos como resultado que ele foi aprovado logo na primeira vez. Então, o programa, vamos dizer, mais antigo da instituição, que é o mestrado profissional em ensino de ciência e matemática, começou quando eu estava também ingressando na área de pesquisa voltados ao ensino. Eu fui relator também dessa proposta e, ao longo do tempo, foi criada a revista de ensino de ciências e matemática. Então, eu também atuei como editor dessa revista em 2 gestões, pude contribuir nessa área e também contribuir com a instituição, desenvolvendo cursos de especialização na área de ensino de matemática, tanto presencial quanto EAD, e também produzir materiais para diversas disciplinas e cursos EAD, que foi solicitado ao longo desses anos. Então, esse é um pouco do meu histórico aí, desde o começo, na graduação, até o momento atual. Ok. Para você que está nos ouvindo, relembrando que esse terceiro olhar, ele trata da linha de pesquisa Construção do Conhecimento do Ensino e Aprendizagem de Ciências, Matemática e Suas Tecnologias, na qual o professor Mauro constrói ali, faz algumas pesquisas, professor? Com base nisso, quais são as temáticas que o professor costuma ali tratar na linha? Bom, em linhas gerais, a minha
centralidade das minhas pesquisas são voltadas aí para ensino de ciências, ensino de matemática e com ênfase na abordagem de temáticas contemporâneas, né? Temas, problemas, situações que envolvem os contextos atuais. E elas se voltam fundamentalmente para a linha de educação, ciência, tecnologia e sociedade, o que a gente chama aí de educação CTS. O grosso das minhas pesquisas são voltados para essa perspectiva educacional. Tem também pesquisas que envolvem a educação matemática crítica, com conteúdos de educação financeira. Muitos tópicos são entrelaçados com a educação ambiental, sustentabilidade, vários problemas de natureza ambiental. E também trabalho no conjunto voltado para buscando aí uma formação mais cidadã, uma educação voltada para a cidadania. Então é a ideia que a gente possa desenvolver valores e atitudes nos estudantes, possa ampliar o seu nível de conscientização, possa permitir que eles sejam alfabetizados ou letrados científica e tecnologicamente, matematicamente também, que eles possam desenvolver a capacidade de pensar, de refletir criticamente, e tudo isso vai favorecer com que eles tenham um pensamento crítico, mais reflexivo, que eles possam tomar melhores decisões, né, amparadas inclusive nos conteúdos que são absorvidos, que são construídos, né, e essas decisões vão possibilitar melhorar a qualidade de vida tanto dele quanto da comunidade em que ele está inserido. Então a ideia, na verdade, é que a gente tenha perspectivas de educação norteando essas pesquisas que vão ampliar o horizonte formativo dos estudantes. Então, a nossa preocupação vai muito, muito além de simplesmente absorver ou adquirir os conhecimentos específicos da física ou da matemática. A ideia é que a gente volte realmente para uma educação cidadã e que ajude os indivíduos a funcionarem adequadamente dentro da sociedade. Então, essas pesquisas elas têm uma natureza, vamos dizer, interdisciplinar, porque elas conectam áreas de conhecimento em várias interfaces, né, da física com a biologia, com a química, com a matemática, então um pouco das áreas humanas, da área de saúde, acabam também permeando essas pesquisas, né, em temáticas que às vezes têm tópicos de educação ambiental, que por si só já é uma área interdisciplinar. Então a ideia é que a gente, empregando metodologias ativas, né, que permitam aos estudantes assumirem uma postura bastante participativa, né, com bastante autonomia, né, com bastante envolvimento nas atividades, a gente possa desenvolver várias estratégias e metodologias de ensino que vão propiciar esse desenvolvimento cognitivo, esse desenvolvimento de valores nos estudantes e que vão também construir conhecimentos que tenham algum significado. A ideia é que eles possam atribuir significados concretos para esses conteúdos que fazem parte, né, das pesquisas que nós estamos desenvolvendo, seja na física, na matemática. Então a ideia é que esses conteúdos vão favorecer a ele desenvolver uma visão de mundo e compreender a realidade que ele está imerso. Então, além desses aspectos, a gente tenta enfatizar também um pouco do que a gente chama de natureza da ciência. Então, como que o conhecimento científico ele é produzido? Então, o que norteia isso? Um pouco da história da ciência, como que o conhecimento se transforma ao longo do tempo, como que são alguns aspectos de natureza mais epistemológica, mais filosófica, que baseia a construção desse conhecimento, para que ele saiba também um pouco do fundo, né, o papel de fundo da construção do conhecimento que, vamos dizer, norteia toda a atividade da academia, de vários pesquisadores. Bom, em termos didático-metodológicos, a gente usa muito atividades em que os alunos são, então, protagonistas na construção do seu conhecimento. Então, as nossas aulas fogem muito do modelo mais tradicional, né? Então, aquele papel mais passivo do estudante, o professor como foco, isso é quebrado, né? A gente trabalha com uma outra dinâmica. Então, os alunos participam muito mais em debates, em seminários, em aulas dialogadas, há muita interação no meio das aulas que nós propomos nas pesquisas, atividades de natureza investigativa. Então, o Educar pela Pesquisa, por exemplo, norteado em Pedro Demo, Maria Galeazzi,
são referenciais importantes para nossas pesquisas e, de modo geral, essas pesquisas têm uma natureza mais qualitativa, né? Os dados que a gente toma, a ênfase é mais em elementos qualitativos, em falas, em colocações, em como o aluno se manifesta, nas entrevistas que são feitas. E essas pesquisas têm um caráter, vamos dizer, de pesquisa-intervenção. A nossa ideia é poder aperfeiçoar os processos de ensino e de aprendizagem que ocorrem em diferentes níveis de escolaridade. Ensino fundamental, ensino médio, técnico, tecnológico, superior. Então, a ideia é que esses processos de ensino e aprendizagem sejam aperfeiçoados através dessas pesquisas. Certo. Professor, e tem algum projeto que esteja em desenvolvimento que o professor considera interessante passar aqui e falar um pouquinho para os nossos ouvintes? Ok. No momento, eu estou com um conjunto de orientandos, um orientando que é estagiário de pós-doc, e mais 7 orientandos de mestrado profissional, mestrado acadêmico e de doutorado. E com eles a gente desenvolve uma série de pesquisas. Por exemplo, o Jean Luiz Vilela, ele trabalha mais na perspectiva, que é o estagiário, né, de pós-doc, trabalha mais na perspectiva da educação inclusiva. Então, as pesquisas dele envolvem alunos que têm TDAH, que têm autismo. Então, a ideia é que a pesquisa favoreça o desenvolvimento cognitivo e de interação social desse perfil de estudantes. Bom, o Alexandre Vinícius Conceição é outro estudante que desenvolve pesquisa conosco, e a ideia é que ele faça uma abordagem mais humanista de conceitos de física vinculados à educação CTS e voltados para uma educação do curso técnico de meio ambiente. Então, a ideia é mais voltada para essa educação média técnica, né? Trabalhando nessa perspectiva da educação CTS. O Marcelo Martins é um aluno ingressante mais recentemente, e a ideia que nós estamos desenvolvendo é de investigar a educação financeira numa perspectiva, né, que vincule esses conteúdos à educação matemática crítica. Então, a ideia é que a pesquisa dele seja voltada para uma escola técnica estadual, mas com essa ênfase em conteúdos de matemática financeira, mas ou com um olhar voltado para a educação matemática crítica. Bom, a Karina Alves de Mello é outra aluna recente no programa, e a ênfase que é dada na pesquisa dela é olhar mais para egressos de programas de estrito senso, de várias instituições do Brasil, para ver como que a vivência deles dentro do programa, particularmente vivenciando experiências voltadas para a educação CTS, contribuem para a formação desses professores, como que elas favorecem o desenvolvimento profissional deles e como que eles modificam a sua prática de ensino e de pesquisa a partir dessa vivência que tiveram no estrito senso, enfatizando conceitos e ideias da educação CTS. O Ricardo Camargo é outro pesquisador da área que envolve aí letramento financeiro e educação financeira, mais numa educação tecnológica, e a ideia é que a gente construa esses conhecimentos com esses estudantes na área de matemática financeira, também tentando interligar aspectos da educação CTS com a educação matemática crítica, porque são duas vertentes que apresentam uma interface, né, elas se comunicam muito bem, dados os objetivos que elas apresentam, e a gente acredita que seja possível, então, fundamentar essa pesquisa, tanto nos referenciais da educação CTS quanto da educação matemática crítica. Por último, eu poderia citar o Nilson Setsu, que está trabalhando um levantamento bibliográfico. Então, a base de dados deles no momento é teses e dissertações defendidas na última década, enfatizando a educação financeira crítica, ou seja, trabalhar conteúdos de matemática financeira, mais na vertente da educação matemática crítica, para a gente ver quais são as tendências, quais são os objetivos formativos, quais são os recursos didáticos, metodológicos empregados nessa pesquisa, para que a gente possa ter um panorama de como que se caracteriza a pesquisa em educação financeira crítica no Brasil na última década. Bom, e por fim, eu citaria que estou envolvido aí na elaboração de um livro voltado principalmente para a educação científica, tentando apontar, né, quais seriam novos horizontes para a educação, né,
basicamente científica, mas também poderia ser empregado para outras áreas de conhecimento, englobando 3 dimensões formativas, ou seja, a dimensão cognitiva, como que as pessoas constroem conhecimento, como é que elas se apropriam desses conteúdos que são específicos das áreas de conhecimento escolar, né, nas grades escolares, os aspectos de natureza mais socioemocional, para dar conta das interações sociais, para dar conta da maneira com que as pessoas interagem dentro da sociedade, e também valorizando aspectos, vamos dizer, transdisciplinares ou até transcendentes, né, para que a gente possa ter uma visão ampliada sobre a nossa realidade e do papel que nós desempenhamos na sociedade e no mundo. Nossa, quando eu digo para vocês que a gente tem muita pesquisa sendo desenvolvida e que pode contribuir com você, professor e professora da educação básica e ensino superior, eu não estou exagerando. O professor colocou uma lista enorme de projetos que ele está ali envolvido, né, que com certeza vai contribuir. Professor, para que eu sei que o senhor teria muita coisa para falar, a gente poderia passar aqui horas conversando sobre cada um desses aspectos das pesquisas, mas o podcast ele tem aquele tempinho limitado. Então, eu gostaria de dar alguns minutinhos para o professor finalizar as suas falas. Ok. Bom, para fechar minha fala, eu gostaria de enfatizar que o que a gente percebe dentro do cenário contemporâneo, né, especificamente na área da educação, na área do ensino, é que tanto a educação científica quanto o ensino de matemática, eles se mostram carentes de abordagens mais contemporâneas, né, que a gente possa ultrapassar o tradicionalismo e a preocupação excessivamente centrada só no conteúdo específico. Então, a gente acredita que os problemas, as crises por que passa o mundo, né, elas só vão poder ser enfrentadas adequadamente na medida em que a gente desenvolver pessoas, né, que tenham outras habilidades, outras competências e capacidades para desenvolver suas atividades dentro da sociedade. Por isso que a gente acredita no papel dessas vertentes educacionais mais contemporâneas, ou seja, na educação CTS e na educação matemática crítica, como sendo catalisadores aí dessas mudanças que vão poder promover uma formação diferenciada dos indivíduos, que vão poder fazer com que eles criem uma visão de mundo diferente, e a partir daí, a maneira deles atuarem dentro da sociedade, a maneira com que eles possam desenvolver, eventualmente, a sua atividade profissional, vai estar alinhada com essa percepção de mundo, com esses valores, com essas atitudes que nós vamos auxiliar a desenvolver a conscientização, o pensamento crítico reflexivo, a preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a responsabilidade social, econômica, ambiental, né, o papel que cada um tem a desempenhar dentro da sociedade, para que a gente possa obter e alcançar as transformações que nós enxergamos como necessárias para que o mundo seja um lugar melhor para todos poderem viver, né, a partir de uma educação que tenha essas características, né, uma educação mais moderna, mais contemporânea, com um leque, né, de objetivos formativos muito mais amplo, né, porque uma percepção bastante equivocada que a gente observa na sociedade, na área da educação, é que se foca excessivamente na aprendizagem meramente do conteúdo específico. Não que ele não seja importante, mas se o papel da escola, né, for somente esse, então, infelizmente, nós não vamos conseguir transformar a sociedade para atingir aquele patamar que a gente tem, que a gente almeja, né, de relacionamentos mais equilibrados entre os seres humanos, dos seres humanos para com os outros seres vivos e com o meio ambiente em geral. Então, o nosso progresso material, o nosso progresso espiritual, depende em grande parte da qualidade dessa educação que nós oferecemos para os nossos jovens. Então, eu acredito que a gente precisa avançar nesse sentido. Com certeza, professor. Professor Mauro, mais uma vez, muito obrigada por sua participação no podcast Múltiplos Olhares. Tenho certeza que sua participação ajudou na compreensão sobre os temas que são desenvolvidos nessa linha de pesquisa. Muito obrigada. Para mais informações sobre as pesquisas desenvolvidas pelo professor Mauro, basta deixar um comentário que entraremos em contato. Além disso, não deixe de acompanhar estes e os outros episódios. E aproveito também para lembrar que os episódios são liberados semanalmente nas principais plataformas de áudio e vídeo.
Logo, até a próxima semana com o terceiro episódio, que receberá outro convidado, que comentará mais sobre a linha de pesquisa, construção do conhecimento do ensino e aprendizagem de ciências, matemática e suas tecnologias. Então não perca e não deixe de compartilhar. Até lá!